Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva profética sobre avivamento e retorno de Cristo, a ligação entre avivamento e retorno de Cristo. A Bíblia diz que convém que o céu segure Jesus, ou seja, o céu não vai permitir que Jesus retorne até o tempo da restauração de todas as coisas. Aqui nesse texto lido, preste atenção, não fala apenas de cumprimentos proféticos, mas de restauração. Com isso nós diminuímos o filtro das profecias. O texto diz: convém que o céu o segure até que seja restaurado todas as coisas. Então o texto não diz: convém que se cumpra todas as profecias até que seja restaurado todas as coisas. O texto também diz, não só o cumprimento, mas de repetições de profecias que já se cumpriram. Por isso o termo restauração de coisas que aconteceram, deixaram de acontecer e passarão a acontecer de novo. Nesse caso, o texto está falando de coisas que se cumpriram, no caso, profecias, coisas que além de terem se cumprido, iriam repetidas vezes se cumprir de novo. Quando o texto diz restauradas, são coisas que aconteceram, que tiveram-se os cumprimentos literais em sua época, mas representavam futuros e pretensos cumprimentos proféticos no futuro, iriam se cumprir de novo. Quando o texto diz restauradas, são exatamente isso que ele está tentando nos provar. Isso quer dizer profecias replicadas. É isso mesmo, senhoras e senhores. Existem profecias que eram para o tempo da profecia, que iriam acontecer no tempo da profecia, mas eles tinham cumprimentos replicados. Isso quer dizer que uma profecia poderia acontecer e deveria acontecer para aquele tempo, mas seriam replicadas em todas as gerações, elas iriam ficar ecoando, ou seja, profecias que deveriam acontecer de novo, até o retorno de Cristo. Por isso o termo restauração. Vamos ver Joel 2, 28 ao 30, e entender um pouco da perspectiva profética sobre avivamento, restauração e profecias replicadas. Diz assim: então, depois desses eventos, olhe bem, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Nós vamos até o verso 30. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época. Por que é importante o termo da época? Porque naquela época era permitido ter escravo. Na nossa época não, mas na época era. Diz, até os escravos, veja o cuidado de Deus até com os escravos, derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorra eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos o texto de Joel, nós temos uma parte da profecia que já se cumpriu e foi para o tempo do profeta Joel daqueles dias. Temos uma outra parte da profecia que se cumpre nos dias de Pentecoste, no caso em Atos 2, e nós temos uma outra parte da profecia que está reservado para o final dos dias. Olha que coisa fantástica. Quando Joel traz a profecia, o capítulo inteiro, sobre os lagares serão cheios, veja, por exemplo, o verso 18. Verso 18. Então Yahvé, o Senhor, demonstrou zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Ou seja, naquele período do profeta Joel, você vai se lembrar que veio um bando de 4 gafanhotos e destruiu as campinas. Depois teve fome, teve seca, um terrível exército marchou contra a nação foi destruída, os celeiros secaram, começaram a morrer de fome, peste, e a nação sofreu muitos flagelos. A profecia do Senhor era que
se a nação se arrependesse e voltasse para ele, ele iria sarar a nação. No entanto, você precisa entender que o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. Ou seja, tudo no Velho Testamento deve ser replicado no Novo Testamento, mas não só de forma literal, também de forma espiritual. Os livros dos profetas menores, os 12 profetas menores, todos eles têm cumprimentos replicados, ou seja, acontecem profecias para os seus dias e devem ser replicados para os nossos dias e até os dias do Senhor. Então, por exemplo, Malaquias reclama do culto, e ele, o profeta Malaquias profetiza João Batista, mas também não profetiza só João Batista, profetiza todos os profetas que viriam profetizando o retorno de Cristo. Zacarias profetiza para os seus dias, mas também profetiza o final dos dias. Obadias, Oséias, Amós, Abacuque e o próprio profeta Joel. Hebreus capítulo 10 diz que todas as coisas no Velho Testamento, ou seja, na lei, servem só de sombra para as coisas da realidade do Novo Testamento. Então agora Deus pega os acontecimentos dos dias de Joel para mostrar o que iriam acontecer antes do retorno dele. Aqueles acontecimentos naturais da seca, da peste, de duas chuvas nesse período, que ele chamou chuvas de início, ou primeiras chuvas, e últimas chuvas, o que as primeiras chuvas iriam fazer com a terra, e o que as últimas chuvas iriam fazer com a terra, para ele mostrar, o Senhor, que antes do retorno dele, viria duas chuvas espirituais. Presta atenção. Por que eu creio que o último avivamento é o maior e precede o retorno de Cristo? Por causa da profecia das duas chuvas. Nós tivemos um Pentecoste, devemos ter mais um. O primeiro Pentecoste foi a primeira chuva, e nós vamos mostrar isso na Bíblia. E o outro Pentecoste, o que precede o retorno de Cristo, é a última chuva. Qual é o propósito dessas duas chuvas? É isso que Deus está dizendo. Na época de Joel, Deus interviu naquela época em seu tempo. Veja o versículo 23, por favor. No verso 23 diz assim: ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, vosso Elohim Deus, porque Ele fez descer as boas chuvas de outono. Isso realmente aconteceu nos dias de Joel. Você vai se lembrar que havia seca. E ele diz, essas chuvas vieram com generosidade. Ele envia muitas chuvas, as primeiras, no caso as de outono, e as de primavera, as primeiras e as últimas chuvas. Havia anos sem chover, uma seca. E agora o que Deus faz? Vocês oraram, vocês clamaram, o Senhor agora vai normalizar as estações da chuva. Veio a primeira chuva, a chuva de outono, teve uma seca terrível, e ele enviou a última chuva. E isso aconteceu literalmente nos dias do profeta Joel, como foi profetizado. Nesse caso, o Senhor está falando dos ciclos e da estação das chuvas voltando à normalidade. E essa era a razão da fome e miséria na época inicial da profecia. O verso 24 também nos mostra que esse cumprimento da primeira fase de Joel aconteceu naquela época. Diz aqui, as eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho e do mais puro azeite. Isso realmente aconteceu naquela época. Você vai se lembrar que os gafanhotos destruíram as plantações, não havia reserva de alimentos, eles estavam morrendo. No verso 25 o Senhor fala sobre os seus dias: restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Lembra, os gafanhotos destruíram tudo. No verso 26, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor teu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais será um povo envergonhado. Até aqui aconteceu nos dias do profeta Joel. Veio as chuvas, o Senhor encheu os lagares,
encheu os tonéis de vinho, encheu os tonéis de azeite. As profecias se cumpriram, a primeira parte, de forma literal, nos dias do profeta Joel. Deus espantou aquela nação que estava marchando contra o profeta Joel. E as profecias têm esse padrão. O que você precisa entender, em Apocalipse, Daniel, Malaquias, Obadias, Abacuque, não há um cronograma do tipo, isso vai acontecer primeiro, isso depois, isso depois, isso depois. Nem Mateus 24, na parte apocalíptica dita e pregada pelo próprio Jesus. O que nós vemos aqui é que o próprio livro do profeta Daniel tem cumprimentos similares. Ezequiel, Isaías, todos eles têm cumprimentos similares, como também do profeta Joel. Agora olha no verso 28, depois de você ver os cumprimentos literais, tem assim, e depois desses eventos, agora já está apontando para o futuro. Observa o que é interessante, que até o verso 28 está falando de cumprimentos daqueles dias. Os tonéis se encheram, os lagares se encheram, encheu de azeite, encheu de vinho, as plantações voltaram a crescer, tiveram as chuvas de outono, as chuvas de inverno, ou seja, a estação das chuvas foram normalizadas. Agora o Senhor aponta, depois disso, depois desses cumprimentos literais, o termo depois disso, ou seja, agora a profecia vai mudar de tempo. Ela não está só apenas falando de cumprimentos literais, mas Deus vai usar o cumprimento literal do profeta Joel para mostrar todos os acontecimentos proféticos e futuros no mundo. Ele vai usar as duas chuvas, ele vai usar a falta de azeite e de vinho. O azeite representa a unção, o vinho representa o Espírito Santo. Ele vai mostrar a seca entre a nação, para mostrar também a seca entre o povo dele. Ele vai mostrar que o povo se desviou dele. Você vai se lembrar que ele chegou para Oséias e disse, vai, procura uma mulher adúltera e se casa com ela, para mostrar que o meu povo também adultera com outros deuses. Então Deus usa coisas literais para explicar as coisas espirituais. Se lembre que a Bíblia Sagrada ela é entendida de três maneiras: literal, tipológica e simbólica. Então as coisas literais na Bíblia tipificam as coisas espirituais. Por exemplo, Egito no mundo tipifica mundo. Faraó tipifica Satanás. Moisés tipifica Cristo. Israel é um tipo da igreja. O deserto tipifica onde a igreja está. Então você pensa o seguinte, a igreja sai do Egito, das garras de Satanás, está no deserto agora indo para Canaã. E foi liberta por Cristo. Então quando você lê o Velho Testamento sobre a ótica das regras, da tipologia bíblica, da simbologia bíblica e da literalidade, tudo fica fácil para você. Agora a profecia também do profeta Joel, de todos os profetas, devem mostrar que aquele acontecimento de chuvas e do poder de Deus derramado seria uma profecia replicada. Que o que aconteceu no Pentecoste não ficou restrito somente o Pentecoste, mas nós temos, todos defendem, sabemos que aquilo que foi profetizado lá no profeta Joel, o apóstolo Pedro diz, se cumpre hoje, parte da profecia agora. Eu acho isso tremendo. O texto diz assim, agora derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso não aconteceu nos dias do profeta Joel. Você entende o que eu estou dizendo? Isso não aconteceu nos dias do profeta Joel. Se aconteceu, e agora se o contexto do texto aqui é mostrar que as duas chuvas que veio na profecia do profeta Joel são tipos das duas chuvas que viria antes do retorno de Cristo, quando foi a primeira chuva? E quando será a última? A própria profecia nos fala disso. Em Atos 2, nós vemos o cumprimento da segunda parte da profecia. Lembre-se,
A primeira parte da profecia se cumpre nos dias do profeta Joel. A segunda parte da profecia deve se cumprir com o derramar do Espírito Santo. É a primeira chuva. Então nós temos 3 fases da profecia. A segunda, vamos ver aqui a partir do versículo 15 de Atos 2, o apóstolo Pedro está mostrando para nós: tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum e convocai uma assembleia. Você vai se lembrar que em Joel começa assim também. Joel 2:12, convoque um jejum. Atos 2, esse é Joel 2:16, eu quero Atos 2, versículo 15. Atos 2:15. Agora o que acontece no Pentecoste? O Espírito Santo desce, ele vem, olha que interessante, eles estão orando a noite toda, quando dá próximo das 6 da manhã, o que acontece? O Espírito Santo desce, quando dá 9, eles já estão chapados. Aí o povo chega e fala assim, esse povo está bêbado, fala, não, ninguém está bêbado, são só 9 da manhã, quer dizer, a gente fica bêbado mais tarde. Olha que interessante, o Espírito Santo desce na viração do dia, é quando o dia vira. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 da manhã. E continua o texto, muito diferente disso, o que está ocorrendo, olha o que o apóstolo Pedro diz, foi profetizado pelo profeta Joel. Olha que interessante. Agora, a segunda parte da profecia não aconteceu nos dias de Joel. A primeira parte da profecia literal aconteceu. A chuva veio, normalizou a plantação, os lagares foram cheios, os inimigos foram embora, os gafanhotos foram embora, a praga cessou. Parece que estamos caminhando nesses dias. Vai se lembrar que até esses dias atrás nós ficamos mais de ano sem chuva. Quem não vai se lembrar do rodízio? Praga. Essa o curitibano nunca gostou muito de tomar banho, né? Mas essa ele não vai esquecer, não. Gosta muito, não. Eu conheço uns curitibanos aí que no frio não tomam banho, não, meu. Eu disse, conheço uns. Quem se doeu é porque é um deles. Entregou. Então assim, o apóstolo Pedro diz assim, isso que vocês estão vendo aqui, foi profetizado pelo profeta. Como? E agora ele vai explicar o que foi profetizado pelo profeta. Ele diz o seguinte, ele vai pegar uma compilação da profecia de Joel, nos últimos dias, diz o Senhor. Veja que ele não pega a parte dos lagares serem cheios, ele não pega a parte de vou transbordar de azeite e vinho, ele não pega essa parte, ele vai pegar a parte do cumprimento nos dias dele. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vê que ele não pega a primeira parte da profecia, ele pega a segunda, ele também não pega a terceira parte da profecia. Na profecia de Joel nós temos 3 partes que cumpriu naqueles dias, agora de Atos 2, mas ele diz, também o sol vai escurecer, a lua não dará luz, farei sinais no céu, e também farei prodígios e maravilhas. Essa já é a terceira parte, para você entender. Mas tudo o que se faltava cumprir em Joel, se cumpriu só no Pentecoste? Não. O que é interessante é isso. Parte da profecia se cumpre nos dias do profeta, outra parte da profecia se cumpre no Pentecoste, mas uma outra parte da profecia ainda está para se cumprir. O Deus que trouxe o cumprimento nos dias de Joel é o Deus que trouxe o cumprimento nos dias de Pedro. É o mesmo Deus que vai trazer o resto do cumprimento nos últimos dias. É isso que nós não entendemos. Você quer ver? Algumas das profecias, ou da parte da profecia, que não se cumpriu nem nos dias de Joel, nem nos dias de Pedro, então só pode se cumprir
em nossos dias. Verso 30 e 32. Todavia, aí já é Joel. Joel 2 e 30. E farei com que ocorra eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. A 32. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. A lua em sangue nós estamos vendo direto. E deixa-me te explicar uma coisa, nunca tive tempo de pregar aqui sobre lua de sangue e eclipse, o que representa. O sol e a lua são mural de recado de Deus. Diz a Bíblia que o sol e a lua não foram colocados apenas para alumiar, foram também colocados como mensageiros. E existem 2 sinais proféticos na lua. Primeiro, a lua de sangue representa juízo para as nações. Sempre quando aparecer uma lua de sangue, é porque a nação, o mundo, as nações estão sob juízo. E a lua preta é juízo para Israel. Você vai se lembrar que em 2014 apareceu 4 tétrades lunares. E logo depois disso, se você pegar uma série de mensagens, eu preguei, mas não estão em vídeo, estão em áudio, chamado As 4 Luas de Sangue, foi dito, são 4 luas de sangue, no meio um eclipse da lua negra, e depois mais outra sequência de 2 luas de sangue. 2 luas, um eclipse lunar e mais 2 luas de sangue. O que viria pela frente? Viria quê? Juízo para as nações, estamos vendo isso. Juízo para Israel, estamos vendo isso. E depois juízo para as nações, seguido de uma tremenda bênção. E é isso que nós estamos vendo. A lua de sangue mostra que as nações estão debaixo de juízo. E aqui está, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, eu vou avisar no céu com o eclipse lunar, que é a lua negra, e a lua de sangue. Essa parte da profecia não aconteceu nos dias de Joel, não aconteceu nos dias de Pentecoste. Quando deveria acontecer? Mateus 24 e 29. Vamos saber se nós caminhamos para o resto do cumprimento da profecia. Vamos ver aqui. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Apocalipse 6, versículo 12 ao 14. Quando se cumpre o resto da profecia de Joel e também o resto da profecia de Pedro? Vi quando ele abriu o 6º selo, então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Até o 14. E as estrelas cairão do firmamento como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Você vai se lembrar que Joel profetizou isso. Mas isso não aconteceu nos seus dias. Isso também não aconteceu nos dias de Pedro. Isso só pode acontecer nos nossos dias. Esses aqui, gente, veja, junto com os sinais do derramar do Espírito Santo, tem os sinais apocalípticos. Veja que o avivamento, ele está completamente correlacionado com o retorno de Cristo. Por que o Espírito Santo tem que vir antes disso? Porque se o Espírito Santo não vier, quando vier uma perseguição, você não aguenta. Por isso que primeiro vem avivamento, primeiro vem o poder de Deus, para depois vir a perseguição. Olha, o Espírito Santo desceu em Atos 2, depois veio uma terrível perseguição, e eles não abandonavam a fé, porque eles estavam cheios de Cristo. Se o avivamento não vier, e a perseguição vier antes do avivamento, ninguém suporta. Se você abandona Jesus por qualquer coisa, se dá um frio, você não vem na igreja, se você não tem fervor espiritual, imagina um tapa. Por isso que antes do fogo da perseguição, vem o fogo do Espírito. Ou você corre agora para se encher de Deus, ou se prepara para a apostasia. Uma parte da profecia de Joel se cumpriu nos dias de Joel.
outra parte nos dias de Pentecoste, e a outra parte está prestes para se cumprir. No entanto, que nós vamos entender que não são fragmentos soltos, uma coisa se cumpre aqui, outra acolá, não é nesse ponto. Primeiro, na primeira parte, o Senhor disse: eu vou derramar chuvas como desde o princípio. Neste caso, o Senhor está basicamente dizendo: eu vou permitir que vocês vivam ciclos normais de plantar e colher. Segura essa. Por que nós temos o símbolo das duas chuvas? Que ele usa o termo as primeiras e últimas chuvas. Por que vem a primeira chuva? A primeira chuva vem para preparar a terra para plantar. E ela precisa afofar a terra para você jogar a semente. É chamado chuva temporã, ou chuva de outono. Ela vem para você jogar a semente e a semente não morrer. Agora, é evidente que depois da primeira chuva tem que ter um tempo sem chuva para não matar a plantação. E agora que você tem um tempo sem chuva para não matar a plantação, tem que vir a última chuva, chamada de chuva serôdia, a forte, para afofar a terra de novo, só que agora para grande colheita. No entanto, a chuva serôdia profetizada por Jesus, chuva temporã, que é a primeira chuva, chuva serôdia, que é a última chuva, essa chuva, ela é mais intensa e muito mais forte por mais dias para que haja grande colheita. Então, quando o Senhor profetiza através de Joel de duas chuvas, ele diz: eu vou enviar a primeira chuva. E a primeira grande colheita é quando a igreja nasce. A primeira chuva veio está fácil, gente, no Pentecoste. Essa é a chuva de outono. São duas chuvas até o retorno de Cristo. E agora a igreja passa um período de grandes colheitas. Agora passa também um período de uma grande seca. O que acontece? Mas o Senhor diz que na primeira chuva ia acontecer o ciclo normal, e essa chuva representa o derramar do Espírito, como nós lemos aqui agora. Mas ele disse que antes da vinda dele, ele também iria enviar a chuva serôdia. Ou seja, uma profecia que iria se repetir. Aquela profecia de Atos 2, profetizada em Joel 2, deveria ser uma profecia que iria acontecer em todas as eras, em todas as gerações. Jesus está deixando claro para nós que antes do retorno dele, iria ser restaurado todas as coisas. Antes dele voltar, teria acontecimentos repetitivos de todas as eras. As últimas chuvas contribuem para o aceleramento do crescimento e a maturação da colheita. A primeira chuva contribui para plantar, a última para acelerar aquilo que foi plantado. As últimas chuvas costumam ser intensas e mais abundantes do que as primeiras. Perceba algo interessante aqui nesse texto. No primeiro momento, Deus envia dois tipos de chuvas na profecia de Joel e enche os lagares. Isso realmente aconteceu naqueles dias. Mas pela boca de Joel, o Senhor diz que essas duas chuvas seriam apenas modelos de uma chuva espiritual que viria nos últimos dias. Ele afirma isso no versículo 28. Observa o termo antes da chuva: derramarei chuvas. No verso 28, derramarei do meu espírito. Perceba que a chuva vindo em Joel era só um exemplo da chuva do Espírito vindo em Atos 2. Entendeu o texto ou não? E agora ele não diz que aquele derramamento do Espírito em Atos 2 ficaria restrito para Atos 2, como a profecia de Joel não ficou restrita para os dias de Joel. Pela boca do profeta,
ele diz: vou derramar as chuvas temporãs, Seródia, as primeiras e as últimas. E ele usa o termo derramar por 6 vezes. Derramar chuva, derramar chuva. No verso 28 ele usa derramar do meu espírito. Mostrando claro para nós que o ato da chuva descendo lá era apenas um tipo, um símbolo do Espírito descendo em Atos 2. Eu acho isso tremendo. E ele usa nos últimos dias, assim como derramei as chuvas em seus dias, Joel, vou derramar do meu Espírito. Agora, se o derramar do Espírito representa as chuvas, tem que ter dois Pentecostes. E por mais que tenhamos tido vários avivamentos ao decorrer dos dias, todos eles são colheitas da primeira chuva. Porque o termo deixa claro: vou derramar a primeira chuva e nos últimos dias, ou seja, aqueles dos sinais nos céus e profecias apocalípticas, vou derramar a última chuva. Então está claro para nós que não tem como fugirmos de uma profecia de um último e poderoso avivamento que deve preceder o retorno de Cristo. E se esse avivamento não vier, não haverá grande colheita. O que haverá é uma grande apostasia. E nós já estamos inseridos nessa apostasia. Eu ia colocar na tela aqui uma propaganda de uma igreja lá em Goiás. O nome do culto: Vem Novinha. Não, se você ver a propaganda, é um nojo. Parece uma propaganda de boate, de casa de show. Parece uma propaganda de fotografia. E o título: Culto Vem Novinha. Eu estava pregando em Goiânia semana passada. De cada 10 amigos que nós conversamos, 9 estão desviados. Nós estamos diante da maior frieza espiritual, da maior estiagem que a terra já viu, do maior nível de apostasia e de heresias e de falsos. Tem mais falso profeta hoje que por metro quadrado. E você sabe que qualquer nível de santidade hoje é chamado de religioso. O pastor hoje te instrui a orar, é fanatismo. O pastor hoje te instrui a jejuar, é religioso. Ou seja, eu sou um kardecista gospel. É tipo assim: eu sou um cristão, mas tipo católico. Eu sou um cristão, mas tipo kardecista, tipo assim: eu não tenho ofícios expiatórios, e ai da igreja que me instruir para fazer ofícios santificatórios. Teve um que saiu da igreja, estava se sentindo pressionado. Falei: a quê? A orar. Falei: pode sair. Não, irmão, você acredita num negócio desse? A pessoa sair porque ela se sente pressionada a orar. Nem a pecar, é a orar. Santo Deus. Esse é o poste fazendo xixi no cachorro. Nós chegamos a um deplorável tempo da história, que daqui um pouco o pastor vai falar que todos sejam abençoados. Estou brincando não, estou falando sério. E para você ter ideia, quando o apóstolo Pedro vai falar do que aconteceu no Pentecoste, ele fala que a profecia do Pentecoste era um cumprimento replicado da profecia de Joel. Mas ele não só diz que era um cumprimento replicado da profecia de Joel, mas também os nossos dias teria o cumprimento replicado de Atos 2. Uou! Pedro deixa claro isso, que não era. Ele diz o seguinte: o que está se cumprindo aqui, no final da sua pregação, não é só para vós, tem cumprimento em nossos dias.
mas também é para os seus filhos. Mas ele diz mais, também não é só para os seus filhos. Ele continua, é para os filhos de seus filhos. Ele diz, esse derramar do Espírito Santo é suficiente para todas as gerações. E ele diz, mas não é só para os seus filhos, não é para os filhos de seus filhos, é para um povo muito longe, muito distante de nós. Meu Deus do céu! Um pouquinho de retorno aqui para mim. Ele está dizendo que a profecia do avivamento ou Pentecoste, meus amados irmãos, diferente do que muitos dizem por aí, não, o derramar do Espírito Santo foi para os dias de Pedro. Não foi apenas para os dias de Pedro, porque há traços da profecia ali que não se cumpriram no Pentecoste. Veja o que Abacuque, capítulo 3, versículo 2, nos fala sobre o padrão do cumprimento de avivamento e profético. Como ele funciona? Abacuque 3, versículo 2. Como que ele sugere para nós esse cumprimento profético? Ó Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Olha o que ele diz, realiza de novo, em nossos dias, as mesmas maravilhas que fizestes no passado. Abacuque está dizendo o seguinte, replica a profecia. E ele continua, faze conhecidas também em nossa época. Ainda que o Senhor esteja irado, lembra da tua misericórdia. O profeta Abacuque tinha pleno conhecimento que derramar do Espírito Santo é replicado. Que toda a carne, toda a terra deve se encher do Espírito. Que toda geração deve viver o mesmo mover de todas as épocas. Por quê? Deus é um Deus famoso. E Abacuque diz, conheço a sua fama. Pois, senhoras e senhores, essa é a nossa oração. Nós não servimos um Deus somente do passado. Nós não servimos um Deus somente de longe. Nós servimos um Deus também de perto. Nós também servimos um Deus de hoje. Nós servimos um Deus que fez maravilhas com o povo de Israel, mas também servimos um Deus que fará maravilhas em nossos dias. Nós servimos um Deus que derramou o seu Espírito em Atos 2, mas servimos um Deus que continua derramando o seu Espírito. Só na Nigéria, 65 milhões de cristãos se converteram nos últimos 10 anos. Só no mundo árabe, 1,5 milhão de pessoas se converteram. Não é com gente pregando, não, porque ele é proibido. É com o próprio Jesus aparecendo para eles, em sonhos, em visões, disfarçado. Deus está visitando a terra de novo. Sabe por quê? Porque o derramar do Espírito Santo é uma profecia replicada de todas as épocas. E nós já sabemos, pelo um padrão, que a cada 100 anos, o Senhor desce e caminha no meio do seu povo. Nós vemos nos próprios 12 profetas menores, em que de 100 em 100 anos vinha a palavra profética. Nós vemos na história, a cada 100 anos tem um grande avivamento na história. Nós estamos vendo isso se repetir, e o ciclo é esse: seca, apostasia, avivamento, apostasia de novo. Porque a apostasia depois do avivamento é pelo fogo da perseguição. A apostasia diante do avivamento é pelo sucesso. Falsos profetas, heresias, aí o povo desvia. Depois é a perseguição. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e sou conhecido por elas. Eu as amo e por elas sou amado. Então nós aprendemos que em cada geração nós temos duas chuvas.
uma que prepara a terra para a semente, um intervalo de seca, e a outra que prepara a terra para a grande colheita. Sendo que a última chuva, que é a chuva serôdia, ou a chuva de inverno, é a mais intensa e a mais forte. Significa que, olhe bem o que eu vou dizer, é sobrenatural você ler em Atos 2, o que o Espírito Santo fez. E nós vemos a extensão de Atos 2 em toda a história. Nós vemos a extensão de Atos 2 em Brownsville, Pensacola. Nós vemos a extensão de Atos 2 no avivamento wesleyano. Nós vemos a extensão de Atos 2 em todas as gerações. Nós vemos a extensão de Atos 2 em todas as eras. No avivamento wesleyano, 5 milhões de pessoas foram alcançadas. Brownsville, 5 milhões de pessoas alcançadas. Avivamento com Moody em Nova York, com Finney em Nova York, avivamento com Edwards em Massachusetts, em todas as histórias, todos esses avivamentos com John Banner, com Savonarola, com todos eles, em todas as eras, com Gianni Guyon, todos esses avivamentos são replicações proféticas do derramar do Espírito. Tudo isso é sobrenatural, mas a profecia não diz que o último seria igual aos outros. Diz que seria maior, porque é a última chuva, ela é mais intensa. E agora eu provo para você, Joel 2:28, que algumas coisas aqui não aconteceu nos dias de Pedro. O texto diz assim, Atos 2:28, vossos filhos profetizarão. A palavra filho ali é a palavra grega para kulhos. E sabe o que quer dizer isso? Criança pequena. Sabe o que é que o texto está dizendo? Eu até acredito, posso acreditar que crianças profetizaram nos dias de Pedro, mas não temos registro. Mais do que isso, se os filhos aqui fossem apenas filhos, estariam incluídos na palavra jovens. Observa que aquilo ali é a diferença de idade, filhos e jovens. Em Gálatas 4, primeiro temos o termo ali para criança, filho, é criança que mama. Mas como que uma criança que mama vai profetizar? O contexto de Jesus ali é que criança mamava até os 12. Veja, Samuel desmamou, foi para o templo com 12. Jesus desmamou, foi para o templo com 12. Entendeu ou não? É claro que as crianças não mamam hoje com 12, mas o contexto continua. Jesus está pegando e dizendo o seguinte: crianças que entendem serão cheias, e depois eu vou encher jovens, e depois eu vou encher velhos. Veja, ali nos dias de Pedro, você tem muitas coisas acontecendo, mas não temos registro de crianças em casa acordando cheias do Espírito. Pois, senhoras e senhores, nós estamos prestes a viver o maior derramar do Espírito Santo da história. Será maior que Brownsville, será maior que o avivamento metodista, será maior que o avivamento de Massachusetts, será maior que o avivamento do país de Gales, será maior que o avivamento de William Seymour, da Rua Azusa, será maior que o avivamento de Atos 2. E não sou eu que estou dizendo, o Senhor disse que a última chuva seria a mais intensa. São duas, a primeira veio em Atos 2, a última profetizada deveria vir antes do retorno de Cristo. E o que os servos de Deus, os pregadores deveriam fazer? Preparar o povo para esse derramar. Antes do Pentecoste, veio João Batista preparando o caminho para o Senhor. O Senhor veio fazendo milagres e maravilhas. Depois o Espírito Santo desce no Pentecoste. Todos esses anos, 2000